São 7h33. Nessa semana foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Mental. E especialistas de todo mundo compartilharam a preocupação com o saldo que fica da pandemia, de aumento expressivo dos níveis de estresse, dos níveis de ansiedade, além do crescimento de casos de depressão, como a gente tem falado bastante aqui. Entre os perfis que mais sofreram com as mudanças, né, impostas pelo afastamento social e as diversas consequências da Covid nas famílias, estão as crianças e os adolescentes. Para falar sobre esse e outros tópicos relacionados ao tema, o TNews hoje está recebendo no estúdio a psicóloga Simone de Pino Alice, que também é psicopedagoga. Um bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Roberta. Obrigada pelo convite. Aproveito, né, que a gente já fez a abertura aqui para convidar os ouvintes que estão nos acompanhando na transmissão online ou aqui na rádio, para que, se tiverem dúvidas, se quiserem se manifestar, contar seu caso, conversar, mandem a mensagem para o nosso WhatsApp, o 419-9277-0063. Então, a gente até conversava no intervalo já sobre isso, você atende adultos, mas também crianças e adolescentes, né? E eu queria, para a gente começar, que você fizesse uma avaliação como psicóloga clínica sobre o impacto que você já sentiu nos consultórios com relação ao que a gente passou nos últimos 2 anos, né? Na saúde emocional das crianças e dos adolescentes. Então, veja, Roberto, o aumento, né, a procura, né, pela procura das crianças foi realmente bem grande, né, durante essa pandemia e agora também pós-pandemia. Teve um aumento muito significativo realmente de crianças com síndrome do pânico, né, e o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Não só as crianças, como muitos adultos também. Mas em se tratando das crianças, né, porque foi uma mudança drástica de rotina, né, crianças que estavam acostumadas a ficar muitas vezes num período integral na escola, crianças que muitas vezes os pais têm que trabalhar o dia todo e os pais não têm e não tinham uma rede de apoio para deixar essas crianças enquanto precisavam trabalhar. Então, ficaram muito sozinhas. Exatamente, né? Foram terceirizadas, muitas escolas fechadas, então foi um período bem complicado de adaptação. Nem para os adultos foi fácil, né? Imagine para as crianças. Então, a forma como essas crianças daí começaram a reagir, a lidar com a situação, não foi a mais satisfatória, né, num primeiro momento. Então, elas desenvolveram muito pânico, ansiedade, alteração no comportamento, porque a criança dificilmente ela chega em casa para um pai, para uma mãe e fala que tem um dia estressante, né, que o dia não foi legal. Ela vai apresentar isso, né, de formas com alteração no comportamento, nas atitudes, né, um comportamento irritadiço, ou um comportamento um pouco mais introspectivo. Tem crianças que vão somatizar muita dor de barriga, muita dor de cabeça, começam a roer unha de uma forma muito intensa. Então, são várias as características, as alterações do comportamento que uma criança pode manifestar quando ela não está legal no dia a dia dela. Então, é muito importante que os pais também percebam, os professores, e acolham, né? Porque às vezes é difícil acolher. Tem pais que acham que a criança está fazendo birra, manha. Às vezes está, mas nem sempre está também. Então, é muito importante saber identificar essa alteração de comportamento, quando isso se manifesta de uma forma mais intensa e frequente. E sim, aí a importância de procurar ajuda. Várias perguntas aí com base no que você acabou de trazer, né? Mas vamos começar com explicando o que é a síndrome do pânico, para os ouvintes entenderem do que a gente está falando, como é que se identifica uma pessoa que pode estar sofrendo com esse transtorno e diferenciar a questão da ansiedade, que é aquela ansiedade, é muito ansioso, que horas vai chegar, já está começando, do transtorno de ansiedade. Então, assim, o que são esses 2 quadros e como eles se manifestam normalmente nas crianças? Então, o transtorno de ansiedade, o TAG, que a gente fala, que é o transtorno de ansiedade generalizada, nas crianças, é uma criança realmente ansiosa, né, que dificilmente está no presente, está sempre pensando no futuro, o que vai fazer, mas também tem aquela ansiedade corporal que não para quieta, tem a ansiedade por comida, né? Tem muitas que têm compulsão por comida, então roem unha, falam rápido. Isso são características, sinais da ansiedade como um todo. A síndrome do pânico, ela já é uma coisa mais intensa, um medo muito grande, muitas vezes é um medo que faz com que a criança
tem um comportamento de introspecção, um medo de sair de casa, um apavoramento, a criança grita, não quer fazer, se esconde, né? Tem um medo muito grande, um suor nas mãos intenso, tremor. Então, isso já vai caracterizando o pânico. É mais fácil de entender o pânico do que a ansiedade Isso, em si, porque né? são sintomas mais intensos, E né? que muitas vezes, no caso da ansiedade, é confundido com características da personalidade e, na verdade, é um transtorno, né? Exatamente. E você falou, né, sobre perceber sinais, né? Se para um adulto já é difícil fazer uma avaliação da sua própria saúde mental, porque a gente está vivendo dentro da nossa maquininha, né? Da nossa mente, tá lá. E acha que o nosso padrão é o padrão de todo mundo. Então, às vezes, uma ansiedade extrema, um sofrimento extremo para aquela pessoa parece que é o padrão e não é. Ela está passando por uma situação de depressão e é difícil identificar. Imagina para uma criança fazer essa própria avaliação da sua estabilidade e poder verbalizar. Isso é impossível praticamente, né? Então passa por uma sensibilidade muito grande do cuidador e uma observação muito grande do comportamento da criança de identificar isso. Então, como é que isso se dá dentro da família, né? E o que observar para saber se aquilo é simplesmente o padrão, se é uma coisa momentânea ou se é o caso de buscar uma ajuda profissional? Assim, a questão, por exemplo, da ansiedade, né? Cada um manifesta a ansiedade do seu jeito, porque existem formas de ansiedade diferentes. Seja na criança ou no adulto, ele pode manifestar a ansiedade, né, de uma forma, como eu falei há pouco, tendo uma compulsão alimentar ou tendo uma perda do apetite, né, tendo um excesso de sono ou insônia, tendo um comportamento mais agitado, ansioso, respiração ofegante ou fadiga Dormindo corporal. demais também é preocupante, então. Também, sim, excesso de um sono, principalmente fora de hora, né? Então, e a gente também viu nessa pandemia, Roberta, que muitos pais, por falta de opção, né, por não ter o que fazer, as crianças começaram a ter uso excessivo das telas, né? Computador, celular. Então, isso também desorganizou muito o comportamento das crianças. Ficou muito claro esse impacto, porque assim, o uso excessivo de tecnologia já era um debate anterior à Sim. pandemia, mas o agravamento parece ser muito grande, porque parece que todas as atividades, não só as atividades escolares ficaram centralizadas ali na máquina, mas todas as atividades sociais dessas crianças e adolescentes na pandemia. E é difícil quebrar esse padrão depois do que passou, né? Sim, eu tenho, infelizmente, muitos pacientes viciados em jogos digitais, né, em computador, internet, até porque durante a pandemia, por mais que os pais falassem, sai do celular, sai do computador, o que eles poderiam oferecer em troca, né? Vai ler um livro, fazer um esporte, alguma coisa, mas muitas vezes não tinham como fazer isso, né? Muitos pais não têm nenhum espaço físico para uma criança poder brincar, poder ter uma companhia. Então, isso ficou muito forte nessa pandemia. Então, esse comportamento ansioso das crianças, de formas diferentes, ele aumentou consideravelmente, tanto em relação à ansiedade, como questões pânico, né? E o retorno às aulas também a gente pode identificar, como essa volta às aulas também foi muito difícil para algumas crianças, porque elas estavam acostumadas, depois se acostumaram a ficar tão enclausuradas, que o voltar para um espaço aberto, ainda com o uso das máscaras, com tantas notícias, né? Isso também as crianças também foram muito contaminadas de uma certa forma. Então, muitas começaram a ter o pânico na volta às aulas. Olha que interessante, né? Você vai perceber, né, o dano, né, depois que passou a mudança em si, né? O pico da pandemia passou e agora a gente vai vendo o saldo, né? É uma linha tênue, né? Muitos começaram antes, já tinham algumas questões antes que se desenvolveram durante a pandemia e muitas crianças manifestaram sintomas ansiosos ou de pânico pós-pandemia, principalmente no retorno às aulas, a volta às provas, né? Porque daí não podia mais consultar online, era tudo muito diferente. Então, a convivência também no âmbito social foi uma dificuldade de adaptação para muita gente.
De que maneira a psicoterapia ajuda nesse sentido? No sentido de se colocar novamente na realidade da convivência social na escola, enfrentando também uma situação de dificuldade pedagógica, porque se Sim. perdeu muito conteúdo, então as crianças e adolescentes voltaram para as aulas presenciais sem saber os conteúdos que ficaram para trás e sofrem as consequências disso também na escola. Como é que a psicoterapia atua nesse sentido de auxiliar essas crianças e adolescentes? O que eu deixo sempre claro, né, para os pacientes crianças, eu não trabalho crianças sem estar trabalhando em conjunto, pai, mãe ou responsável. Porque independente de estar vindo uma queixa da escola ou não, eu trabalho muito com a questão do sistema familiar. Então é de extrema importância essa rede de apoio. Os pais também têm que estar cientes das queixas dos filhos. Muitas vezes um filho, ele não é bem acolhido dentro de casa, muitas vezes os pais não têm essa percepção. Então, dentro da terapia, quando a criança manifesta alguma queixa de uma forma oral, né, verbal, ou escrita, ou até mesmo através do desenho, eu sempre chamo esses pais em sessão para orientar, né, e também aprender a lidar com isso. Na criança, a gente trabalha muito, né, essa volta de acreditar nela, trabalhar a autoestima, a questão da segurança, tentar lembrar de como era bom o convívio com os amiguinhos, né, voltar a se relacionar. É sempre uma rede de apoio, né? Estamos em contato sempre com as escolas, de como as escolas também vão proceder, o que as escolas vão proporcionar esse acolhimento, a volta às aulas para essas crianças. Algumas, além da terapia, elas têm que estar em tratamento medicamentoso, infelizmente, né? Porque às vezes é uma ansiedade muito grande, é um pânico muito grande, é uma dificuldade escolar, né? O cognitivo afetado. Então, muitas vezes, a gente tem que encaminhar para um especialista para verificar se, junto com a terapia, há necessidade ou não de tratamento medicamentoso. De que maneira as atividades na escola, as atividades pedagógicas acabam dando uma pista sobre a questão do equilíbrio emocional ou da saúde mental da criança e do adolescente? Eu pergunto porque geralmente a busca por ajuda profissional parte de um problema que aconteceu lá na escola, não é? Então, a criança está dando trabalho, não está se concentrando, ou está tendo um desempenho muito ruim na escola, ou se relacionando de forma ruim com os colegas, né? E aí, a partir dali, você identifica um problema que, na verdade, não está associado à atividade escolar, está associado a tudo na vida daquela criança. Mas de que forma se dá essa ponte, né, entre família e escola, no sentido de fazer uma observação mais apurada ali da situação emocional da criança? As escolas, né, os professores, eles vão ficar atentos às questões comportamentais e também à parte pedagógica. Então, crianças que vão ter, às vezes, um baixo rendimento na escola, dificuldade de atenção, concentração, socialização. Então, isso já são sinais que normalmente o professor que está ali no contato diário, muitas vezes a criança vai para a escola agora nesse retorno, né, fica período integral, então fica mais tempo na escola do que em casa. Então, compete à escola perceber esses sinais. E a escola vai avisar os pais, né, e sugerir uma busca, uma ajuda profissional. Aí compete a esses pais correrem atrás, verificar o que está acontecendo. Tem questões que eu percebo nas crianças, algumas obviamente já têm uma dificuldade inserida, porque tem o déficit de atenção, né, um TDAH, um TOD, enfim, que isso já vem, isso a gente sabe que também é hereditário, se desenvolve para mais ou para menos também conforme o ambiente que vive, pode ficar mais acentuado sim, né, agora nesse retorno da pandemia, volta às aulas. Mas a gente tem que saber também diferenciar que muitas vezes a criança, quando ela apresenta uma dificuldade cognitiva, né, uma dificuldade na escola, nem sempre significa que ela tem um déficit de atenção, né? Às vezes são questões emocionais que estão fazendo com que ela esteja ali com dificuldade de atenção, com dificuldade de concentração. O que eu percebo também, Roberta, é que infelizmente muitos professores ainda não estão preparados para lidar com crianças com algum tipo de transtorno ou de dificuldade. Porque rotular uma criança, né, é muito complicado. E tem muitos professores que num primeiro momento, se a criança ela está muito agitada, está ansiosa, eles já acham que a criança é hiperativa. E não é assim, né? Num primeiro momento que a criança encontra uma dificuldade também diante
né, de alguma aula, de alguma explicação e não consegue entender ou está mais dispersiva, os professores também já rotulam achando que tem déficit de atenção. Então, a gente também tem que ter as escolas também têm que ter esse cuidado, passar todo esse trabalho de orientação aos professores e também saber lidar, porque também nem sempre, num primeiro momento, os pais recebem bem a notícia de alguma dificuldade dos filhos, né? Então, tem pais que são muito resistentes a alguma dificuldade, tem pais que mudam as crianças de escola, que pegam implicância com o professor, né? Porque também não querem admitir que o filho possa estar passando por alguma dificuldade escolar frente a alguma questão emocional ou até mesmo pedagógica. Então, o trabalho é de cautela, né? Sem dúvida nenhuma, de muita orientação e também daí de aceitação, né? Porque a gente tem que trabalhar com aquilo que está vindo, com essas dificuldades e saber lidar e procurar ajuda até para saber identificar o que realmente está acontecendo, antes de já bater o martelo e rotular. São 7h49. A gente vai fazer uma pausa para o intervalo, mas já voltamos aqui com a conversa com a Simone de Pino Alice, que é psicóloga, psicopedagoga e está falando aí sobre a saúde mental e emocional das crianças e adolescentes. Já voltamos. News. São 7h50. Eu estou conversando com a Simone de Pino Alice, psicóloga, nossa convidada hoje aqui no estúdio do TNews. A gente está falando sobre crianças, adolescentes e o processo terapêutico, né? Identificação de problemas emocionais, de como avaliar a saúde mental dessas crianças e adolescentes e a necessidade de um acompanhamento profissional. E fiquei pensando aqui com relação ao atendimento a partir de que idade é possível você fazer a psicoterapia com uma criança e já aproveito para emendar que eu vi que você é ludoterapeuta e explicar o que é isso. Então, a ludoterapia também é uma especialização, né, que a gente faz e é onde através dos brinquedos, né, na parte lúdica, a gente consegue captar aí algumas dificuldades emocionais que as crianças estejam passando. Então, a idade inicial, eu particularmente, eu tenho pacientes que com 3, 4 anos já estão vindo para a terapia. Mas como eu disse no início, tem que trabalhar a criança junto com o pai, ou a mãe, ou o responsável, porque a gente mexe com o sistema familiar. Normalmente a criança ela é reflexo do ambiente que ela tem em casa, né? Então muitas vezes a criança também repete comportamentos, faz o espelho do pai e da mãe. Mas na ludoterapia, porque a gente não tem, obviamente, como ficar 45 minutos, 1 hora sentado com uma criança, numa poltrona e conversando. Conversando, né? Esse bate-papo com uma criança. Pedindo para ela refletir sobre as coisas. Pensar o que está acontecendo. Então, através dos brinquedos, dos jogos, dos desenhos, ela consegue expressar. Então, a gente dá, por exemplo, para avaliar a autoestima de uma criança, quando a gente dá um desenho, uma folha de sulfite e pede para a criança se desenhar, tem criança que está com uma autoestima tão reduzida que ela se desenha num tamanho minúsculo. Né? Então ela está muito encolhida, muito introspectiva. A gente avalia também a questão do traçado. Tem crianças que apertam demais o lápis. Tem crianças quando elas demonstram que estão com ansiedade ou agressividade, com muita raiva, o traçado é muito forte, né? A cor que elas escolhem para pintar é um preto, uma cor escura, elas rabiscam muito. Uma criança quando também demonstra estar insegura com as coisas, ela faz um traçado, ela apaga. Ela usa borracha em demasia. Então, isso são sinaizinhos que a gente já vai percebendo, onde a gente pode construir, né, verificar as dificuldades que a criança está apresentando, para poder realmente sentar e conversar com ela e também com os pais, para a gente poder fazer uma análise do sistema familiar, né? O que está acontecendo em casa, que muitas vezes os pais também não percebem, ou a criança não fala, mas através do desenho, dos jogos, né, ela vai colocando as emoções para fora. Então, isso é muito enriquecedor também para a gente, né, que a gente consegue, não só através do verbal, né, captar algumas dificuldades aí que a criança possa estar passando. Você colocou, né, que a criança, na verdade, é o reflexo do ambiente familiar, de onde ela está vivendo, da sua rotina, e eu aproveito para perguntar sobre a questão da rotina. De que maneira esta palavrinha, né, a rotina,
tem impacto na saúde mental das crianças e na facilidade ou dificuldade que elas têm de se organizar internamente. A rotina ou a falta A falta dela, né, principalmente, né? também é complicado. Todos nós temos que ter uma rotina, mas é imprescindível que também tenhamos momentos de pausa. Aquele momento de não fazer nada também é importante. As crianças, principalmente, alguns pais, eles têm uma tendência a colocar muitas atividades para as crianças fazerem. Aqueles que podem, obviamente, que cada um tem uma realidade. O que está muito em evidência também não é uma criança hiperativa, mas sim a síndrome do pensamento acelerado, que é aquela criança que os pais colocam muita atividade, muita coisa para fazer, e a criança tem muita escolha, que nem brinquedo. Antigamente, se você tinha 1 ou 2 brinquedos, a criança se concentrava e ficava ali. Hoje ela tem tantas opções que ela fica 5 segundos em cada lugar. Nada aprende atenção. Nada aprende atenção. Então, a rotina, né, com hábitos saudáveis, um horáriozinho para comer com calma, um horário para fazer lição, o horário para comer, né, para depois brincar, se divertir, isso tudo os pais têm que estabilizar e estabelecer, né? Mas isso vai variar, obviamente, também de acordo com a rotina de cada pai ou cada mãe. Tem uns que trabalham o dia todo, a criança fica aos cuidados da funcionária ou dos avós. Tem criança que passa a maior parte do tempo também na escola. Mas é imprescindível que se tenha uma rotina assim, né? Com horário para comer, horário para fazer lição, um horário de lazer também importante. É imprescindível, sempre que os pais puderem, uma atividade física, né? É muito importante. Imprescindível também o cuidado com a alimentação. Eu também tenho pacientes que tiveram um aumento abusivo de peso durante essa pandemia, porque obviamente só ficava em casa. E como cresce a obesidade na infância, né? Exatamente, né? Mas a qualidade da alimentação também fica precária, porque os pais, o que eles vão oferecer? Né? Nem sempre é só fruta, legumes, né? O que é o saudável. Criança, na hora do lanche, era muito pão, salgadinho. Então, as crianças tiveram um aumento considerável também de peso. E isso também acarreta, né? Na questão da autoestima, na questão da socialização, porque tem algum amiguinho ou outro que também vai fazer algum comentário. Isso vai afetar a criança, seja na questão emocional, seja na questão pedagógica. Então, uma coisa, às vezes, é um comentário, alguma coisa que não está legal, que pode abranger todas as outras áreas, né? Que pode afetar as outras áreas e de uma forma negativa. A gente tem a impressão, né, muitas vezes, de que as crianças não estão participando dos problemas familiares ativamente, né? Não tem tanta consciência do que está acontecendo. Então eu pergunto assim, com relação ainda à pandemia e consequências, muitas famílias estão passando por dificuldades financeiras, perderam pessoas queridas aí para a Covid-19. A gente tem hoje um cenário difícil político, eleições carregadas, clima pesado. Então, de que maneira a vida adulta e todo esse contexto que parece não afetar as crianças afeta? E já emendo mais uma pergunta. É certo participar a criança de tudo e até que ponto é certo participar a criança dos problemas reais da vida adulta? Assim, Roberta, eu acho que daí vai depender muito do teor, do conteúdo e do assunto. Uma criança com 3, 4 anos, eu não vejo necessidade dela saber estar a par se os pais estão com uma dificuldade financeira, né? As questões políticas, isso não é assunto para a criança ainda nessa idade. Então, eu acho que o ambiente ele fica muito tumultuado e contaminado, porque às vezes a criança vai crescendo em cima, né, só de discussões, de palavrões. Então, eu acho que nesse sentido a criança pode e deve ser poupada. Agora, algumas questões não só de dificuldades financeiras, mas daí entra uma questão também de limites, são aqueles pais que, mesmo podendo ou não proporcionar alguma coisa para os filhos, eles vão ter que saber dizer um não numa hora adequada, né? Porque a gente também não pode dizer sim o tempo todo. Então, saber dizer não, saber dar os limites. Quando está com alguma dificuldade, aí sim, falar, né, de uma forma muito lúdica. Filho, olha, nesse momento o papai não está podendo, mas quem sabe no teu aniversário, no Natal, a gente pode fazer alguma coisa. Então, daí sim explicar para a criança, né, o que está acontecendo naquele momento, mas de uma forma
do universo lúdico, onde a criança possa entender, porque a gente não tem como cobrar uma maturidade emocional de uma criança, que ela entenda e compreenda certas questões do adulto, sendo que ela é uma criança, né? Então tem pais que também têm que ter essa compreensão. Com relação a limites, né? Isso é um debate que a gente pode ficar horas aqui, né? Cada um vai ter a sua opinião a respeito de como fazer, né? E a gente tem conflitos de gerações, então Sim. hoje é muito comum nas famílias, os avós principalmente, né? Estranharem os excessos de liberdade ou a falta de limite que se coloca, porque a gente tem um estilo de educação nessas gerações que é diferente do anterior. De que maneira você vê isso? A questão do limite ao longo das gerações e o que se tem hoje como um padrão nas famílias? Veja, numa forma generalizada, a gente vê que essa geração, né, eles são conhecidos como a geração mimimi, geração Nutella, né, infelizmente, porque emocionalmente é uma geração muito fraca, é uma geração que não dá conta de lidar bem com as frustrações, com as decepções, é uma geração que muitas vezes... É mesmo, então, não é um mito isso? Não, não é um mito, isso é real, infelizmente. Muitas vezes a gente vê que isso também começa sempre dentro de casa, né? Porque as crianças, elas querem os pais para atenção, para brincar, e muitas vezes os pais, quando chegam em casa, querem paz. Então não querem mais brincar com os filhos. São pais sobrecarregados. Exatamente. Então, você vê quando você vai num restaurante, hoje em dia não tem mais conversa, né? Fica todo mundo no seu celular, criança com iPad, com o celular do pai, porque os pais querem silêncio, querem tranquilidade. Então não há mais essa interação. E normalmente os pais, né, que trabalham o dia todo, para compensar a ausência, justamente, eles vão compensar no material. Então qualquer coisa que aconteça, eles vão presenteando, vão dando as coisas para as crianças muitas vezes fora de hora. Então, essa falta de limites, essa ausência, isso começa, obviamente, com a má educação e o mau exemplo que eles têm em casa. Não é ser permissivo, portanto, por concepção, por acreditar nesse estilo de educação, mas muito mais uma falta de disposição e tempo dos pais hoje para cuidar dos filhos e fazer essa atenção dentro de casa real, atenção de verdade? Tem os dois, né? Tem pais, principalmente o que eu vejo muito, Roberta, na questão dessa omissão, da falta de limite, vem de pais separados. Aqueles pais que muitas vezes se sentem culpados. Eu tenho histórias e relatos de pai, né, que em casa nunca contribuiu, nunca ajudou a mãe, nunca colaborou, e quando se separa, daí quer ser um pai presente, sendo que quando estava no dia a dia era muito mais ausente. Então, e daí que... Não é incomum o pai, principalmente a figura masculina, ter o seu papel melhorado depois do divórcio, não é? Não é incomum, pelo contrário. Porque daí né? realmente assume o papel da paternidade, né? Não fica como alguma coisa acessória. Realmente vai lá e se coloca realmente como pai de verdade, né? Isso. Alguns assumem a paternidade e alguns acabam também estragando. Entregam porque de daí, vez aí. Exatamente, aquele famoso pai de final de semana, de 15 em 15 pai dias. De inça, como a gente exatamente, fala, né? Que é o pai de 15 em 15 dias, que daí pode tudo, pode jogar a hora que quiser, dormir a hora que quiser, não precisa cobrar lição, horário para nada, porque está no final de semana. E o dia a dia acaba sobrando mais para a mãe, né? Que daí é aquela que tem horário para acordar, levar para a escola, corrigir lição. Então, esses pais também, muitas vezes, e quando esses pais, quando se separam, não há uma comunicação entre os adultos, aí fica um pouco mais complicado, porque a linguagem tem que ser a mesma. Mas muitas vezes os pais acabam não mantendo um bom relacionamento depois da separação, né? Então, isso quem fica sempre no prejuízo é a criança. A questão da permissividade, né, me corrija se eu estiver errada, associada, na verdade, a uma culpa pela ausência. E não é só dos homens, pais, lógico que não. As mães Sim. também, que trabalham demais, que gostariam de estar mais tempo presentes, que às vezes não têm a disposição por estar com a cabeça muito cheia. Exatamente. E aí, também a questão do consumo associada a isso, não? Exatamente. Então, não só os pais, como as mães, né, muitas vezes também estão cansadas, chega em casa, o filho, se quiser tomar banho, toma. Se não quiser, não toma, né? A mãe fala 1, 5, 10 vezes a mesma coisa. Até a alimentação, às vezes, se perde a disciplina da alimentação para compensar alguma coisa. Então, dando muitos doces, deixando comer o que quer na hora que quer, não é isso? Tem muitos pais que confundem, né? Tem coisas que não são negociáveis. Olha, se você for bem na escola,
vai ganhar um presentinho. Não, a criança tem que ir bem na escola, né? A criança já tem que começar a ter as suas responsabilidades. Obviamente, acho que não precisa tirar 10 o tempo todo, mas tem que ter essa responsabilidade e o comprometimento. Então, isso os pais têm que entender que isso não é negociável. Ah, se você tomar banho, se escovar os dentes, o pai te dá isso, a mãe te dá aquilo. Não, a criança tem as obrigações dela do dia a dia. Isso só são as responsabilidadezinhas que ela já vai aprendendo, a rotina, né, o desenvolver de uma forma saudável. Então, os pais têm que entender que nem tudo é negociável. Não podem ficar oferecendo, não podem ficar fazendo barganha com aquilo que a criança tem que entender que ela tem que fazer. Para a gente entender melhor o seu trabalho e a psicoterapia, a necessidade dela, para os ouvintes que estão se perguntando aí, né? Quando é que é a hora e quais são as indicações de levar uma criança ou um adolescente ao psicólogo? Quando ele começa a apresentar uma alteração de comportamento bem acentuada, né? Excesso de ansiedade, excesso de um comportamento irritadiço, choro constante, aumento de apetite ou perda de apetite, dificuldade na escola, dificuldade de socializar, perda de interesse, né, de um modo geral pelas coisas. Então isso são sinais onde os pais também já podem procurar uma ajuda para verificar o que está acontecendo. É importante a gente sempre acolher tanto a fala como o comportamento da criança e do adolescente. É importante isso. São 8h05, a gente vai encerrando, só vou pedir antes da gente ir embora, Simone, que você deixe aí um contato nas redes sociais ou seu canal no Instagram, para que os ouvintes possam encontrar você lá também. Ah, então ok, o meu Instagram é @SimoneDiPino. A gente vai colocar nas redes também, tá? Mas é Simone de Pino, @Simone de Pino no Instagram, consegue falar com você e encontrar você lá. Mais no Instagram. Muito bem, vamos encerrando por aqui então. Tenilson, agradeço muito a tua participação. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Bom fim de semana, ouvintes. Até segunda-feira.